Uau, interessante. Quem que é a única mulher que é carismática por excelência? Eita glória! Dá um glória aí, glória para o outro lado, dá um glória. Meu Deus do céu, está vendo o negócio? Pode sentar, pode ficar à vontade. A palavra de hoje, ela está lá no livro de João, capítulo 20. Quem está com a palavra aí, eu vou te abrir. Vai em João, capítulo 20. A gente vive aqui no grupo de oração o que a Virgem Maria viveu dentro do ventre dela. Vocês já perceberam que a graça do Espírito Santo aconteceu lá na Imaculada? O Espírito Santo ele se fez presente na vida da Virgem Maria. E ele penetrou sobre a vida dela, trazendo a gravidez, uma gravidez santa e imaculada. Vocês conseguem entender isso? Que aquele mesmo Espírito que estava lá para a Virgem Maria, que soprou no dia de Pentecostes, esse mesmo Espírito, ele se faz presente aqui. E eu não sei vocês, gente, mas eu fiz catequese. Na catequese a gente estudou que o Espírito Santo ele faz parte da Santíssima Trindade. Isso é tão legal, né? Vocês sabem o que é isso, a Santíssima Trindade? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. A gente pensa assim numa banda. Tão legal ver as bandas de música, né? O ministério de música, o ministério pronto para atacar as forças inimigas. E o que a gente tem lá no ministério? Tem o Richard tocando violão e cantando, tem o Netinho tocando carrão do errado, e às vezes tem alguém junto. Mas vamos ver o que a gente tem aqui hoje. Vamos imaginar que tem mais alguém só para ficar três, assim, bem bonitinho. E quando junta esses três, cada um é uma pessoa. É o carronista, o violonista e a cantora. Mas juntos eles são o ministério. Não é o ministério dos três, é o ministério. O Espírito Santo ele faz parte de um corpo presente da Santíssima Trindade. Quando nós pedimos o Espírito Santo, nós estamos clamando por um Deus. E esse Deus, ele, na Santíssima Trindade, ele se faz como um só. Seja a gente chamando de Jesus, a gente chamando o Espírito, ou a gente chamando o Deus Criador. Eles são um só. É um Deus que se faz presente. E eu não sei vocês, se vocês acham que é qualquer coisa, vocês me falam. Mas vocês acham que é qualquer coisa, nosso Deus? Eu vou pedir mais firmeza na resposta, senão eu vou ficar assim, eu vou suspeitar. Vocês acham que Deus é qualquer coisa, sim ou não? Não. E se Deus não é qualquer coisa, quando a gente pede o Espírito Santo, tem que pedir de qualquer jeito? Não. Não, né, gente? Não dá, né? Não tem como. Na palavra lá em João 20, versículo 23, 22, perdão. Mas antes eu queria contar uma história, gente. Eu estou sentindo vocês muito quietinhos. Eu gosto de contar história. Ó, quando a gente se envolve com o Espírito Santo, ele faz um movimento na nossa vida. Às vezes acontecem coisas assim que a gente não entende. Mas a gente tem que dar um glória para o Senhor, porque aquilo que está acontecendo vai influenciar outra coisa, e na hora que a gente vê, está vivendo uma bênção que foi pedida muitas vezes pelo nosso coração e às vezes por palavras. A gente acha estranho isso, porque a gente não está vivendo o processo, e a nossa vida é movida no processo. Olha para quem está do teu lado e fala, processo. Faz assim, não, assim, ó, processo. A vida é baseada no processo. Tem uma história que ela vem assim, tinha um cara andando na rua, igual o Bruno quando está fazendo a correntinha dele, bem bom, aí ele está andando lá e vê uma árvore, aí nessa árvore assim cai uma folhinha, aí ele olha uma folha, ele pega e abaixa assim, vira para a árvore e pergunta: ô árvore, por que você derrubou essa folha aí? Aí a árvore lá já pega e já fala, já quer tirar o dela da reta, né? Ela pega e fala bem assim: ah, é que veio um vento aqui, me derrubou, me bateu em mim e derrubou a folha. E a folha foi pro chão. Dá um eita glória aí, gente, para socializar. Dá eita glória. Eita glória. Ah, daí o cara ficou ali cabismado, né? O que é esse vento intrometido, né? O que esse vento intrometido aí chegou, bateu na árvore, derrubou a folha e fez a folha pro chão? Aí ele perguntou
o sistema da vida aí que faz soprar o vento, que me soprou lá na árvore, eu derrubei a folha foi no chão. Dá uma olhada aí. Glória! Eita glória! Aí o sistema lá, estava lá dele, lá pensando que ele só ia soprar no vento e que tudo ia ficar de boa. Aí o cara chegou para ele e perguntou: o sistema que sopra o vento, que bateu na árvore, que derrubou a folha no chão, por que você fez isso? Daí o sistema falou: então, eu fiz aquele vento bater na árvore, derrubar a folha e jogar a folha no chão, porque Deus me mandou que todas as coisas que tem na nossa vida, todas as coisas que acontecem, é por ordem e permissão de Deus. Dá um glória aqui. Eita! Vamos fingir agora, tia. É que ele é animadinho assim. Aí o cara ele é bem cara de pau, gente. Não sei se vocês têm costume de chegar no sacrário ali. A gente é sempre chorando demais, né? Chegar no sacrário só na hora da tristeza, só para reclamar, só para murmurar, falar que não tá bom. Mas o cara lá, ele tá, já chegou até no sistema que faz o vento, que soprou na árvore, que derrubou a folha no chão. Aí ele falou: já tô aqui mesmo, né? Ô Deus! Ô Deus! Por que você mandou o sistema soprar o vento que bateu na árvore, que derrubou a folha e fez a folha ir pro chão? Aí Deus olhou para ele e falou bem assim: pega a folhinha lá no chão, levanta ela. Ele abaixou lá, pegou a folha, levantou, olhou assim, né? Ele: tá bom, tô com a folha na mão, agora. Daí o Deus pegou e falou para ele: vira a folha. Ele virou. Você viu que tem um germe aí na folha? É verdade, né? Tem um germe aí na folha. Aí Deus falou bem assim para ele: presta bem atenção agora, para ver se vocês estão ligados. Eu chamei o sistema soprar o vento, para bater na árvore, para derrubar a folha no chão, porque esse verme, ele estava na folha, ele estava batendo sol na cara dele, estava queimando a cabecinha dele, coitado. Aí eu fiz com que o sistema soprasse o vento, que batesse na árvore, que derrubasse a folha, para que a folha fosse no chão e ele ficasse na sombra, para que o sol não fizesse mal para ele. E se eu fiz isso por um germe, imagina o que eu vou fazer com você, que é imagem e semelhança do Deus Criador. Dá uma glória aí, eita glória! Ainda estou achando meio desconfiado esse silêncio todo. Lá em João 22, perdão, fala bem assim: depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha para quem está do seu lado e fala bem assim: receba o Espírito Santo. Faz assim na boca: receba o Espírito Santo. Receba. Para você que está recebendo, olha o Espírito Santo aí. Agora, eu te convido a perguntar uma coisa. Vem comigo aqui, o Espírito Santo. Vamos perguntar para ele o que ele está querendo. Essa não é a maior dúvida que às vezes a gente tem. Esses dias o grupo estava todo emocionado. Nossa, que legal as coisas que Deus está fazendo. Mas o que será que ele está querendo? O que ele está querendo, gente? O que Deus está querendo na nossa vida? O que Deus está querendo no nosso ministério? Às vezes a gente sai de casa, vai para o grupo de oração. Se não quiser sentar lá na frente, mas eu venho aqui atrás, eu gosto de andar. Aí a gente sai de casa para o grupo de oração e a gente não consegue entender o porquê que as coisas estão tão difíceis, o porquê que o peso da vida está sobre as nossas costas, o porquê que às vezes a gente começa a andar, aí a gente está de boa e tropeça, aí a gente começa a murmurar do tropeço que a gente deu. Às vezes a gente está lá passando um tempo lá de felicidade, a gente está andando num momento de dificuldade, do nada recebe lá um 500 reais, do nada cai na nossa conta. Acontece isso, né? Do nada cai 500 reais na nossa conta.
E aí, quando o trenzinho vai se desfazendo, a gente começa a olhar assim e perceber que está tudo estranho. Porque antes, num lugar que tinha 20, 30, 40 pessoas, agora a gente está caminhando em 1, em 3, em 5. Só que aí nesse tempo, o que acontece? As outras pessoas que vieram na nossa vida, que nos ajudaram no nosso momento de encontro com o Espírito Santo, elas edificaram algo em nós. Elas ajudaram para que a nossa vida fosse moldada de uma certa forma por aquilo que Deus tinha preparado para aquele tempo, para aquele momento, para aquele kairos que a gente estava vivendo, para que aquele tempo, sendo aquelas pessoas da nossa vida, as que iam nos orientar para aquilo que a gente vive com Deus, com o passar do tempo elas se afastem, mas outras pessoas vêm. Essas pessoas precisam da nossa experiência com Deus para que a gente ajude elas a caminhar. Aí vocês veem como que é legal, que às vezes você ajuda uma pessoa, você orienta ela, você dá as dicas que precisa ali, que ela está meio confusa, aí você reza bastante por ela e ela vai caminhando. Só que muitas das vezes a gente esquece que nós começamos assim também. Aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, e a gente chega num tempo de dificuldade, que às vezes a gente chama de deserto, né? Muita gente fala, estou passando um deserto. Mas é porque essa pessoa é tão cara de pau, que porque está tão íntima de Jesus, ela pensa que ela virou uma esponja que só absorve o Espírito Santo e que não precisa rezar mais. Daí o que acontece? Essa pessoa já está tão vivida na graça de Deus que ela já não quer mais ir para o grupo de oração, ela já não quer mais ir para os encontros da igreja. Daí chega aquele indivíduo que ela estava orientando, conversa com ela e fala: estou sentindo você meio desanimada aí, o que está acontecendo, como dói, como fala. E aí essa pessoa que você ajudou, ela começa a te ajudar, para que você se erga de volta, para que você viva o processo que é de Deus, o processo de Deus para a tua vida, de viver essa comunhão fraterna. Porque a vida ela é importante, a gente viver com Deus, mas também com as outras pessoas, porque as outras pessoas também são de Deus. Nós somos imagens e semelhança de Deus, e Deus nos chama para que cada um de nós, com o nosso jeito, para que a gente conviva em comunidade, em uma comum unidade. E o Espírito Santo ele sopra sobre nós para nos dar uma missão única, que às vezes a gente não entende. Está passando um momento de angústia, um momento que nos deixa cego. O Espírito Santo ele nos dá esse presente, sabe? O presente que são os dons. Existem vários dons que edificam a nossa vida. E esses dons eles nos ajudam a seguir o caminho com Ele. Mas o mais importante que às vezes a gente acaba esquecendo é o dom da paz. O privilégio que a gente tem de viver na paz que é de Deus. E essa paz que é de Deus, às vezes a gente fica angustiado demais, a gente fica assim, sabe, com aquele sentimento de que o nosso coração não consegue ser saciado, porque a gente começa a procurar essa paz em lugares que não são de Deus. Quando a gente procura a nossa paz em lugares que não são onde Deus nos quer, o nosso coração ele fica ainda mais confuso e esse sentimento começa a ser enterrado. E às vezes a gente começa a ir para um lugar, para outro, e começa a se afastar do Espírito Santo, das coisas que Ele colocou no nosso coração. Quando a gente se afasta do Espírito Santo, fica mais difícil voltar para essa paz que o mundo não nos dá, porque só quem dá a paz é o Espírito Santo, é a presença de Deus. Vocês entendem isso, sim ou não? Sim. Então por que vocês fogem da presença de Deus? Se está fácil primeiro, será que a gente às vezes não fala da boca para fora? Que a gente sabe o que Deus quer? Que a gente conhece Jesus? Que a gente conhece o Espírito Santo?
Mas por que a gente conhece só da boca para fora? Por que é tão difícil a gente assumir o compromisso de ser de Deus no nosso particular, de enfrentar as coisas que acontecem na nossa vida, as dificuldades, de enfrentar as angústias, glorificando ao Senhor? Porque às vezes durante a angústia a gente começa a se afastar de Deus. Ah, eu estou tão triste porque eu fui no grupo de oração, porque eu cheguei lá na igreja, porque as pessoas não vieram falar comigo, porque eu sou a estrela do momento. Aí eu fui lá e ninguém estendeu o tapete para entrar. Você está vindo na igreja por causa de uma pessoa ou por causa de Jesus? Qual é o teu compromisso? Aonde você está depositando a tua fé? Quando a gente começa a viver com Deus, as nossas decisões, elas não podem ser da boca para fora, tem que ser com as nossas escolhas, como um exemplo. E Deus nos dá umas virtudes que são muito importantes, virtudes principais para a nossa vida. Uma delas é a temperança. A temperança, ela nos ensina a viver tudo de uma forma moderada. Ela nos ensina a saber quais são as decisões e as formas de nos posicionarmos com as situações. A forma de a gente seguir um caminho, tomando decisões que não vão nos desequilibrar, porque a gente não quer ser desequilibrado, né? Que é tão legal a gente ir para um grupo de oração e todo mundo pensar que a gente é todo certinho, que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos os perfeitinhos da igreja, porque nós não queremos ser desequilibrados, mas a gente esquece de levar a nossa parte humana nisso tudo. Nós somos humanos e a nossa carne tem uma fraqueza, que às vezes a gente precisa ser guiado pelo Espírito, mas o Espírito que socorro está dentro do meu irmão, que vai me ajudar a ser guiado no caminho que é de Deus. Quando a gente começa a viver as coisas que são de Deus, quando a gente começa a caminhar com Deus, Ele vai nos guiando nesse caminho, nesse processo. Rita, já dormiram, já? Processo. E durante esse processo a gente vai se edificando nas coisas que são de Deus, é ou não é? É, né? Quando a gente vai se edificando nas coisas de Deus, as nossas escolhas começam a nos levar para algo que vai edificar tudo na nossa vida. E esse algo que edifica a nossa vida nos torna inabaláveis. Nós somos protegidos por uma armadura que vem do céu. Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você quer ser inabalável? Então chega aqui comigo e vamos encontrar com aquele que nos torna inabaláveis no cumprimento do nosso dever de vida, que é ser inteiramente de Deus. Mais do que ter as bênçãos que às vezes a gente procura, que não é o centro da nossa vida, mas a gente está cegado e fica olhando demais para isso. Mais do que ter coisas materiais, mais do que ter sonhos que são só nossos, mais do que tudo isso é ser de Deus. E hoje nós somos desse Senhor, que nos torna, pela graça do Espírito, inabaláveis.